Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar nosso webinar. Meu nome é Marco Lessa, eu sou o CEO da VertSign. Vou apresentar para vocês aqui um pouquinho do que a gente fez aí dentro do Fluig, uma plataforma de gestão eletrônica de documentos, mais a nossa aplicação, tá ok? Vamos lá. Pessoal, é bem simples até explicar o que a gente fez. A gente criou uma empresa que é uma empresa onde a gente tem um contrato triplo entre Fluig, TOTUS, a nossa empresa, a VertSign, que é a desenvolvedora da aplicação, e a CertSign, que é a certificadora nossa. Acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece, a CertSign é a maior certificadora do Brasil, tá? Então, a gente fez uma empresa onde a gente tem esse contrato com essas três empresas. Toda a parte de gestão eletrônica do documento e a gente faz dentro do Fluig, e a gente manda esse documento de forma eletrônica para o portal da CertSign, onde existe o processo de assinatura eletrônica ou assinatura digital, tá? Assinatura digital com certificado digital. A gente atende as duas modalidades. Esse documento assinado, ele retorna para dentro do Fluig de novo, tá? Pode ser qualquer tipo de documento, tá, pessoal? Um contrato, uma ata de reunião de diretoria, uma procuração, um aviso de férias, um recibo de férias no RH, documentos de contratação, entrega de equipamento de EPI, por exemplo. Pode ser na área comercial, então propostas comerciais, ou na área de medição, como, por exemplo, vou dar o exemplo da própria TOTUS. A TOTUS, quando ela faz o projeto, existe uma metodologia chamada MIT, e em alguns momentos o cliente e a TOTUS tem que assinar esses documentos que são fases da MIT. Então, é medição. Então, a gente consegue assinar qualquer tipo de documento na nossa plataforma. Bom, vamos lá, pessoal. Assim, aqui, assim, o custo da logística do papel é muito grande, né? Então, eu tive no Universo, a gente teve com o stand no Universo, e eu estava conversando com o presidente de uma empresa bem grande, que é cliente TOTUS, e ele falou assim para mim, Alessa, eu hoje já escaneei praticamente todos os meus documentos, então eu não sei, não entendo muito bem. E eu falei para ele assim, cara, não adianta você escanear todos os seus documentos, ter todo o seu processo digitalizado e continuar gerando papel, né? E aí ele falou, pô, é verdade. Então ele deu um exemplo lá, que é simples, ele manda um contrato para um parceiro dele assinar, então esse parceiro recebe por e-mail, imprime, assina, manda para ele de volta por correio, ele assina, escaneia e depois tem que mandar de volta para o cara. Quer dizer, é um processo, além de ser moroso, é caro, né? É um processo muito caro. Então, assim, o ganho de tempo e a questão de compliance com assinatura eletrônica ou digital, ele é muito eficiente, né? A gente consegue ter uma eficiência muito boa e uma velocidade muito boa, tá? Então, o que é a nossa aplicação, tá? Só explicando um pouquinho, como eu falei, é uma parceria aí da TOTUS com a CertSign e a gente. Então, a hora que a gente falar da oferta, o pacote ele vai inteiro, né? Não são produtos separados, é um único contrato que a gente fez. E aqui é um pouquinho da tela dele, do produto. A gente costuma fazer as apresentações, pessoal, tudo online na própria ferramenta. Hoje, em virtude da quantidade de pessoas que estão no webinar, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas, depois, quem quiser, é só mandar para a gente alguns dados que a gente faz uma experiência online com vocês, tá? A gente manda um documento para vocês assinarem. Para isso, eu preciso de 3 informações. O nome, o e-mail e o CPF. Tá? Com essas 3 informações, eu mando o documento para qualquer pessoa assinar. Ela tendo ou não tendo certificado digital, tá, pessoal? Isso é bem importante. Existe uma dúvida que fala assim, mas a pessoa para assinar, ela precisa ter o certificado. Ela não precisa ter nada. Ela precisa ter acesso a um computador ou ao celular dela, onde ela recebe o e-mail. Basicamente, ela faz com esses 2 equipamentos, ela consegue assinar qualquer tipo de documento para a gente, tá? Então, tinha um pouquinho da cara do produto, né? Então, aqui, para quem conhece bem o Fluig, é o Fluig. Então, a gente tem aqui nome, e-mail e CPF. E aqui vocês vão ver que tem 2 campinhos, que é assinatura eletrônica ou certificado digital. Você pode cadastrar para a pessoa assinar de uma forma ou de outra. O portal de envio, né? Então, a gente tem aqui o portal de envio, onde a gente tem um campo que é o documento e um campo que é quem vai assinar o documento. Você pode enviar um documento para várias pessoas assinar. Então, por exemplo, eu vou mandar um documento, um contrato de prestação de serviço. Na empresa tem que assinar 2 pessoas e 2 pessoas da minha empresa.
eu mando para essas 4 pessoas um único documento. Ou eu tenho vários documentos para mandar para uma pessoa, ou para 2 pessoas também. Então, assim, você consegue aumentar a quantidade de documentos que você vai enviar e a quantidade de pessoas que vão assinar aquele documento. O que a pessoa recebe lá, basicamente, é um e-mail desta forma, tá? Então, ele vem lá o documento para assinar. A hora que você clica no documento, ele vai direto para o portal da CertSign. Apesar de estar tudo escrito VertSign e toda a logomarca nossa, a tecnologia por trás é da CertSign. Então, o cliente recebe, ele entra dentro do portal, ele pode entrar através de um equipamento, como eu falei, um notebook, um desktop, um celular, que, aliás, é o mais comum até as pessoas usarem o celular por causa da mobilidade, tá? Você tem o portal de assinatura, né? Então, você tem aqui o documento que você vai assinar, ele já tem algumas informações aqui, no caso, aguardando assinatura. Então, você basta ler e assinar que você consegue assinar o documento, e a gente faz todo o monitoramento desse documento, tá? Para quem foi, se já foi assinado, se ele está pendente, se o documento foi rejeitado, ou se você excluiu o documento. Um exemplo disso, uma proposta comercial com validade no final do mês. Você quer que o cliente seu assine até o final do mês. Ele não assinou até o final do mês, você pode ir lá excluir o documento para ele não poder mais assinar aquela proposta. Aqui é o quadro de status, né? Então, que eu estava mostrando para vocês, né? Então, aqui que vem uma parte importante, pessoal. Quando o documento retorna, ele é gerado um documento anexo chamado... Tá? O manifesto é o documento gerado pelo ICP Brasil, que é o órgão do governo que regulamenta a assinatura e certificado digital no Brasil. Tá? Então, ele tem poder de legislação, ou seja, assinatura eletrônica e assinatura digital. A digital, ela é inquestionável. Tá? A assinatura com certificado digital, ela é inquestionável. A assinatura eletrônica, ela gera evidências que aquela pessoa assinou o documento. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. A gente sempre compara com a assinatura em cartório, né? Então, você tem a autenticidade, ou seja, você vai presencialmente no cartório, e você tem reconhecimento de firma por semelhança. Quando você assina por semelhança, o cartório ele atesta que aquela assinatura é parecida com a sua, mas não... Óbvio, se existe má fé de um lado ou de outro, dá para fazer um monte de coisa. O cara pode assinar um documento e reconhecer firma no cartório e depois falar que não assinou. Isso pode acontecer. Mas a validade jurídica, tanto da assinatura eletrônica como a assinatura digital, ela tem força de lei, em virtude de uma medida provisória de 2001, que já tem força de lei essa medida provisória, que regulamenta a assinatura e certificado digital no Brasil. Aliás, Brasil, a gente atende um certificado digital Brasil, Estados Unidos e Europa. O nosso certificado é válido nessas localidades, tá? Demais localidades a gente precisa avaliar qual que é a localidade que vocês podem precisar. Então aqui esse documento ele foi assinado, ele na lateral do documento ele gera falando que esse documento foi assinado eletronicamente pela pessoa. Se o documento tiver 20 páginas, ele vem nas 20 páginas escrito que esse documento foi assinado eletronicamente, tá? E ele gera esse protocolo de assinatura, tá? Então, quais são as informações aqui que a gente colheu no momento da assinatura desse documento? Então, a gente pegou, se você vem aí, tá evidências, né? Então, você tem a geolocalização, o carimbo do tempo, ou seja, o horário exato que a pessoa assinou o documento, e o IP do equipamento que a pessoa assinou, tá? Então, para a pessoa falar, para o Rafael, falar que ele não assinou esse documento, ele vai ter que provar 3 coisas. Que ele não estava neste local, neste horário, e apesar disso, o celular dele estava com alguém, tinha a senha do celular dele, abriu o celular dele e assinou no lugar dele. Quer dizer, é pouco provável que ele consiga provar isso, tá? E você também gera alguns outros códigos que depois você pode validar dentro do portal da CertSign, se esse documento foi realmente assinado e se ele está correto esse documento. No caso de alguma dúvida, ou se você quiser só verificar se a assinatura dele foi correta. A gente já tem testes, tá, pessoal, de biometria, assinatura por biometria e também por reconhecimento digital, tá? Óbvio que isso, como a gente põe mais software para fazer isso, ele tem um preço diferenciado, mas algumas empresas podem falar, eu prefiro ter mais segurança e incluir um pouco mais de atributos de segurança. A gente tem, então, reconhecimento facial, digital, impressão digital, e a gente também pode mandar, antes do cara assinar, um código, como esses códigos que a gente recebe de número, né? A pessoa digita o número e depois abre o campo para assinatura dela. Quem tiver iPhone aí, ou Samsung, ou Android, com QR Code aí, pode bater nesse QR Code aqui,
que vocês vão ver esse documento assinado nos celulares de vocês. Eu vou deixar um minutinho aqui na tela para vocês fazerem esse teste aí, tá? É óbvio, né? Ele é todo mobile, né? Então a gente consegue fazer tudo através do smartphones aí. Todo o desenvolvimento dele foi baseado em UX, né, User Experience. E aí tem até um detalhe importante aqui, pessoal. Projeto de VertSign, né? Se você tiver o Fluig instalado na sua empresa, a gente só precisa do GED, que é onde guarda o documento, a gente leva, em média, 4 horas para lá o produto, tá? Ou seja, a gente não tem projeto de implementação. E a gente também não tem treinamento na ferramenta, tá? A ferramenta ela é muito intuitiva, é muito fácil de usar. Vocês vão perceber isso a hora que a gente... quem quiser depois fazer uma apresentação mais detalhada do produto, a gente mostra uma apresentação mais detalhada, só mandar um e-mail depois para a gente, que a gente marca uma hora para mostrar, mas assim, ela não tem treinamento, não tem nada. Ela é muito fácil de usar e não existe projeto de implementação, tá, pessoal? Ela é instalada no Fluig de vocês e vocês começam a usar rapidinho. Bom, pessoal, aqui é chovendo molhado, né? Então, mas é importante aqui falar de alguns pontos aqui. A possibilidade de integração via Workflow, BPM, ou seja, tem um desenho, um processo hoje, que em algum momento você precisa de uma assinatura. Você pode fazer esse processo, gerar o documento, mandar para a assinatura, retornar e continuar esse fluxo. Um exemplo aqui eu posso dar para vocês é comercial. Eu tenho uma proposta comercial que eu tenho várias pessoas dentro da empresa que têm que aprovar essa proposta até ir para o cliente. Foi para o cliente, voltou do cliente assinado, você pode disparar para uma área de operações, começar se for um projeto, você pode disparar para o financeiro, faturar o cliente, você pode disparar para o comercial para ele saber que a venda foi concluída. Quer dizer, você pode ter um processo desenhado. Ou simplesmente subir o documento de forma manual para dentro da ferramenta, tá? O custo, já falei de infraestrutura e o controle do papel, né, é muito caro, então aqui a gente consegue diminuir muito isso. E a questão da mobilidade para assinatura também, pessoal, como falei para vocês, é indiscutível. Às vezes uma diretoria ou um cliente, o cara está viajando, ou o cara saiu, você tem que esperar às vezes uma semana o cara voltar para poder assinar o documento, e você precisa às vezes do documento assinado de forma mais rápida. Sem contar aqui, né, pessoal, a questão da sustentabilidade. A gente derruba muita árvore para poder produzir papel, e aí depois a gente tem que derrubar mais árvore porque a gente precisa guardar o papel. Quer dizer, a questão da sustentabilidade aqui é bem bacana. Tá? Como eu falei para vocês, a nossa oferta ela não consome o usuário do Fluig para assinatura. Essa é uma informação importante, ou seja, eu tenho 500 documentos que eu mando por mês para assinatura. Preciso ter 500 usuários do Fluig? Não. Você pode ter 3 usuários do Fluig, 2 usuários do Fluig. O cliente que não tiver Fluig pode comprar o Fast Fluig, que é uma oferta da TOTOS menor. Então, assim, a gente não consome o usuário do Fluig. A gente só consome o usuário do Fluig de quem vai mandar o documento, não quem vai assinar, ok? Na oferta que vocês depois vão discutir com os ESNs de vocês, já vai tudo junto, tá? Então, vai o nosso app mais o portal de assinatura. Não são coisas separadas, tá, pessoal? E dentro do nosso site, a gente tem uma condição especial para quem precisa ou quer adquirir certificado digital. A Daiane é a pessoa da minha equipe que atende a TOTOS, tá? Ela está, inclusive, aqui comigo. Aí estão os contatos dela, o nome dela e o telefone dela e o e-mail dela. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade de mandar para ela ou perguntar para o SN que atende vocês aí, ok? Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui para ver se eu consigo responder para vocês. Marcos, a primeira pergunta é do Eduardo Silva. Posso enviar uma lista de CSV? Ô, Eduardo, assim, a gente pode enviar qualquer tipo de documento, como eu falei. Óbvio que a gente tem algumas coisas técnicas que a gente precisa tomar algum cuidado. Por exemplo, quando eu mando um documento em PDF, eu consigo abrir ele dentro da própria plataforma, dentro do próprio celular. Eu não preciso baixar esse documento para assinatura. Qualquer outro tipo de documento, você precisa baixar ele para sua máquina. Ou seja, se eu mandar um documento em Word ou qualquer outro formato, como, por exemplo, a gente está discutindo muito com uma construtora que quer mandar planta para o cliente, né? Para o cliente assinar a hora que ele comprou um apartamento. O tamanho do documento é importante nesse caso, e também o tamanho, só que o cliente vai ter que baixar esse documento na máquina dele, tá? Porque ele baixa esse documento, lê esse documento, aí sim ele pode assinar. Mas, tecnicamente, você poderia mandar uma lista.
O Marcos pergunta como fica a parte legal da assinatura quando a pessoa não tem um certificado digital? Ô, Marcos, eu acho que eu respondi essa pergunta na apresentação. Na verdade, é o que eu te falei, existe a lei, e depois quem quiser também pode mandar um material, pode mandar um e-mail para a Daiane, que a gente tem todo o material sobre a lei. Existe essa medida provisória, que é a 2.200, que regulamenta a assinatura de certificado. O que a gente tem são 3 evidências, tá? Geolocalização, carimbo do tempo e IP do equipamento. Essas 3 evidências se comprova que aquela pessoa assinou aquele documento. Como eu falei, você vai ter 99% de casos que é ok, o cara foi ele mesmo que assinou, tal, tal, e você vai ter 1% de casos que é má fé, né? E má fé, infelizmente, a gente não consegue controlar. A gente sabe que existe um problema, às vezes, de má fé, mas esse aí a gente não consegue controlar. Comparado a isso, isso é uma coisa importante, a gente está num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, tá? E eles avaliaram a nossa solução de ponta a ponta por meses, né? As reuniões começaram com 30 advogados, acabou com 2, né? Porque os últimos anos já não tinham mais nenhum tipo de dúvida sobre a legalidade. Existe a questão da legalidade, mas existe também a questão da economia de tempo, papel, que a gente tem nesse processo todo. E aí, eles falaram, cara, se a gente vai aumentar um pouquinho o risco, pode ser até que a gente aumente, mas o retorno de toda essa operação para eles vale muito mais a pena do que, às vezes, você tem um pequeno risco de alguma coisa. Celso, que recursos é necessário utilizar a aplicação? Como é cobrado esse cheque? O app, bom, recurso você precisa ter o Fluig, ponto. Basicamente é isso. Como eu falei, a instalação é em 2 horas, rapidinho, de 2 a 4 horas a gente instala o produto, basicamente é isso. E o app, ele é comercializado por faixa de documentos, não de assinatura, tá, pessoal? Então, assim, um documento pode ter até 10 assinaturas, ok? Então, assim, é pela faixa de documentos. As faixas começam de 1 a 50 documentos, e aí ele vai crescendo gradativamente até... A gente tem cliente aqui com proposta com acima de 70 mil documentos, tá? O FID, acho que é assim que lê. Você seria algum exemplo da integração entre um processo do Fluid com a ferramenta de assinatura digital? Exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco, né? Mas vamos pegar aviso de férias. É um exemplo. Cara, RH é uma área que demanda demais papel, tá? Principalmente, a gente fez um evento de RH grande aqui na TOTS recentemente e tinha muito cliente e tal, e os clientes brincavam que mandar funcionário assinar recibo de férias é igual caçar Pokémon, né? Você não acha o cara nunca, né? Então, assim, o aviso de férias é um processo. O chefe dele, a pessoa solicitou as férias, o workflow dentro do Fluid, tá? A pessoa solicitou, o RH aprovou também, a hora que aprovou, gerou o documento de recibo de férias, manda para o cara assinar. O funcionário assina, volta para dentro do Fluig e finaliza o processo. Então, assim, para a gente, qualquer desenho, isso é importante também. A VertSign, a gente não faz nenhum tipo de serviço de workflow, tal. Isso aí você tem que ver quem atende vocês, qualquer unidade, tal. Mas qualquer tipo de processo que tiver que gere um documento, eu consigo pegar esse documento e mandar para a assinatura. Uma das perguntas é se é necessário ter o GED. Sim, é necessário ter o GED. Na verdade, assim, pessoal, temos duas ofertas. Uma oferta é o Fluid para todo mundo que tem o GED, e uma outra é a gente vender o produto 100% como SaaS, ok? Essa segunda, a gente ainda não liberou na TOTS, tá? Então, você poderia comprar o produto SaaS. A gente, nesse primeiro momento, está vendendo ele como app dentro do Fluid. Mas, como eu falei, pessoal, o Fluid tem uma versão Fast, que ela é bem baratinha, e a gente tem todos os recursos que a gente precisa para poder colocar a nossa plataforma. Desculpa. Então, Marcos, é uma assinatura eletrônica ou digital? As duas, Marcos. Pode ser no mesmo documento, inclusive, você pode ter as 2 assinaturas, tá? Você pode falar, eu vou mandar para o Marco Lessa, que tem certificado digital, e vou mandar para a Regina, que não tem certificado digital. Ela assina como assinatura eletrônica, como certificado digital, no mesmo documento, inclusive. O Paulo pergunta, posso assinar um processo do Fluid? Exemplo, tem um roteiro de entrega do produto que a pessoa que recebeu tem que fazer uma assinatura sobre o recebimento. Tem como fazer? Vamos lá. Existem 2 coisas aqui, ó. Paulo, é assim, ó. Existem alguns softwares que fazem aquela assinatura quando o cara recebe alguma coisa pelo correio, ou por essas empresas de transporte. Esse tipo de assinatura, ele não tem nenhuma validade jurídica, ou quer dizer, não é que ele não tem nenhuma validade jurídica, todo documento tem validade jurídica, tá? Até um e-mail tem validade jurídica, vocês sabem disso. Aquilo lá, ele não gera ICP Brasil, tá? Que é o instituto que faz assinatura eletrônica e certificado digital Brasil. Ele não gera,
porque é só um simples processo de recebimento. Para a pessoa, para você fazer o processo que está pedindo, de novo, as informações que eu falei, nome da pessoa, o e-mail e o CPF dela, você pode mandar para essa pessoa assinar sim o documento. Mas você precisa dessas 3 informações. Então, a gente precisa tomar cuidado para não achar que eu sou uma empresa de logística, a hora que eu for entregar o documento para alguém, ou vou entregar alguma carga, alguma coisa, eu posso assinar dessa forma. Você não precisa assinar dessa forma. Você pode ter um processo mais simples, tem software mais específico para fazer isso. Tá. O Eduardo, ele volta a falar da lista de CSV. A dúvida é outra. Você disse que pode enviar um documento para várias pessoas, porém tenho que digitar todos os destinatários. Quando preciso enviar um documento para todos da empresa assinarem, não quero digitar todos. A lista em CSV seria de destinatários? Agora entendi a pergunta, tá, Eduardo? Eduardo, é assim, ó. Você vai digitar uma vez as pessoas, ok? Você querendo saber se você pode importar para dentro do Fluig. Até dá para importar. Se for muito grande a quantidade de pessoas que você tem, a gente pode até importar. Mas eu preciso das 3 informações, nome, e-mail e o CPF dela. Se você tiver essas 3 informações, a gente pode gerar isso no Excel e importar para dentro do Fluig. Tá? Não é um processo que a gente tem hoje, mas não é uma coisa difícil de fazer. A gente monta isso com uma certa facilidade. Tá. A Camila, quais formatos e qual o tamanho que a plataforma suporta? Assim, não temos... o formato, é o que eu falei para vocês. Quando é proposta comercial, quando é aviso de férias, a maior parte dos documentos é PDF, tá? Mas pode ser mandado, por exemplo, um documento que é um CAD, uma planta de um apartamento. O que acontece, pessoal, é o seguinte: a gente tem uma limitação comercial de até 10 megas por documento e um documento assinado até 10 pessoas. Mas ela é uma limitação simplesmente comercial. Por quê? Se eu começo a mandar muito documento, eu preciso de mais equipamento, eu preciso de mais servidor, mais banda para poder fazer mandar esse documento para assinatura. E aí ele tem um valorzinho diferenciado, ok? Mas assim, a gente não tem tamanho, depende do seu Fluig, depende da banda, depende do que você vai mandar, mas a gente não tem nenhum tipo de restrição de tamanho. Pelo menos até agora não apareceu nada. Daniele, a volta desses documentos para o ECM no Fluig, a pasta que ele retorna é padrão ou salvo em pastas aleatórias? Você define. Você define qual pasta você quer que ele volte. Alguém sobre geolocalização ali, em algum momento, passou aqui, acho que ele tem meio desapercebido. Assim, ó, vamos imaginar que a pessoa não queira dar a geolocalização dela, na hora de assinatura de um documento. Tá? Então, eu tenho lá uma proposta comercial, eu mandei para o meu cliente, ele assinou, mas ele foi lá no celular e falou assim: eu não quero dar minha geolocalização, por N motivos, ok? Cabe à empresa, a quem mandou o documento, ou seja, a gente, vocês, definir se vocês aceitam ou não aquele documento. Então, você fala assim: esse cliente sempre compra, já comprou um monte de vezes, tal, ok, aceito. É um cliente novo, nunca comprou. Cara, manda o documento de novo para ele falar: puta, eu preciso que você coloque sua geolocalização, tá? Então, assim, depende, a decisão é de vocês. Porque ali ele já gerou o horário que o cara assinou e gerou o IP do equipamento que o cara assinou. De novo, pessoal, ele vai ter que falar que aquele celular não era dele, ou que alguém pegou, assinou no lugar dele, quer dizer, ele pode falar o que ele quiser. Mas a decisão de aceitar ou não o documento sem geolocalização é da empresa. Ok. Enfim, a dúvida do Ivan. Uma dúvida de um cliente incorporadora, onde o contrato comercial tem várias páginas que devem ser rubricadas e assinadas no final. Neste caso, é considerado um documento? Vamos lá, Ivan. Ivan, é o seguinte: o documento tem 100 páginas, beleza? Vou exagerar aqui. Primeiro, não importa quantas páginas tem o documento, tá? Ele pode ter uma página, ele pode ter 300 páginas. A gente não trabalha com rúbrica. A gente trabalha com assinatura em todas as páginas. Se eu voltar aqui alguns slides, você vai ver que o documento, aqui, ó, nessa lateral, ele está assinado nessa lateral. Tá? Então, vem todas as páginas assinado com esta frase: esse documento foi assinado eletrônico Rafael Moraes Neves. Então, todas as páginas do documento vêm assinadas. E, no fim, vem o documento de manifesto. Ok? A Rita, uma outra pergunta dela. O custo é de um documento concluído ou iniciado? É o documento enviado, Rita. Você pegou o documento, fez todo o processo, mandou o documento,
computa um documento. Esse documento pode ser assinado pelo cliente ou ele pode ser rejeitado pelo cliente, ok? Mas ele é computado do mesmo jeito. Vamos imaginar que você mandou o documento para o cliente, mas o cliente desistiu, né? Vai computar um documento para você porque você enviou um documento para assinatura. Tá. E a Vanessa está perguntando se consegue utilizar em desktop ou somente em mobile. Qualquer lugar. Na verdade, sim, a gente pode usar desktop, pode usar notebook, pode usar tablet, celular, qualquer jeito. Né? Normalmente, quem envia o documento, Vanessa, normalmente quem manda usa desktop, porque é mais fácil, né, para mandar, tal. Quem assina, ou muitas vezes o celular, ou usa o próprio computador para assinar. Tá. O Antônio, olá, há um vídeo demonstrando a ferramenta dentro do Fluig para eu poder ver todo o fluxo da solução? Antônio, se você entrar aí www.vertsign.com.br, tem um vídeo demo lá, tá? Inclusive lá é legal porque a gente está fazendo com certificado digital. Lá você consegue ver todo o processo de ponta a ponta. Se precisar também, depois pode mandar um e-mail para a gente, para a DAI, a gente também pode demonstrar para vocês. Aliás, quem quiser ter uma experiência, manda essas informações, nome, e-mail, CPF, para a gente, para a Daiana aqui, para esse e-mail aqui. E eu me comprometo a mandar para vocês daqui a pouco um documento teste para vocês verem como que vocês assinam o documento, tá bom? O Pecílio. Só posso usá-lo em celular e tablet, não consigo usá-lo em computador ou note? Consegue usar em computador ou note. Se o note estiver na tela, ótimo. Senão você vai ter que usar o pad que é aqui ou o mouse, né, para o notebook, para desktop, que é uma maravilha. Nossa, assinar com o mouse é uma maravilha, tá? Você consegue usar o pad aqui do notebook, tá bom? Tá. A Bárbara tem duas perguntas. A primeira é, a assinatura digital é feita como? Na tela do computador ou celular? Você acabou de responder. A assinatura digital, essa é importante. A assinatura digital, um certificado digital, hoje ainda tem que ser no computador, tem que ser no notebook, tá? Ou no desktop. Por quê? Porque você ainda tem o cartão ou o token. E aí você ainda não consegue fazer isso no celular. Mas a partir deste mês, depende de regulamentação, tá? O governo liberou o certificado digital na nuvem. Você vai poder assinar o documento com certificado digital, com assinatura digital, no celular, tá? Então você vai conseguir fazer isso a partir desse mês aqui, já está liberada essa tecnologia. Tá. A outra pergunta é, após a conclusão das assinaturas, o documento retorna em PDF e fica salvo no Fluig? A possibilidade de integrar com o RM o armazenamento desse PDF? Se há possibilidade. Vamos lá, ele volta em 5 minutos, tá, pessoal? Ele vem o documento original e vem um arquivo de validação e vem um manifesto. Então, ele fica guardado dentro do Fluig, sim. Você guarda lá. Você quiser integrar, basta você falar com a unidade que te atende, com a pessoa que te atende, para você poder pegar esse documento e mandar automaticamente para o RM ou tirar automaticamente do RM. Basta você conversar com a unidade que atende vocês aí para fazer esse processo para vocês. Mas é possível, tá? Tá. E o Paulo pergunta, o documento assinado volta como uma nova versão do arquivo no GED? Foi o que eu falei, Paulo. Volta o documento original, beleza? O original que você mandou. E volta o documento, volta esse documento aqui, ó, tá? Ele é assinado eletronicamente, assim, e embaixo dele esse documento aqui, que é o que garante que esse documento foi assinado de forma correta. Okay? Tá. A Patrícia, ela fala que atualmente ela trabalha com o portal CertDesign, que permite salvar fluxos pré-definidos. A aplicação de vocês prevê fluxos previamente salvos e a ordem de quem assina? Os fluxos dependem do seu Fluig, tá? Hoje, eu não sei qual tipo de fluxo você tem ou não tem dentro do seu Fluig. Como a tecnologia que a gente usa é a mesma tecnologia que você usa hoje na CertSign, tá? É a mesma tecnologia. A diferença é, a gente tem, de um lado, uma ferramenta mais poderosa de gestão eletrônica de documentos e BPM, que é o Fluig. Essa parte na CertSign ela é um pouco mais falha. Não diria falha, mas ela é menor. O foco deles é a assinatura em si, tá? E a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa para fazer gestão de documentos e por isso que saiu essa parceria, tá? Foi esse um dos motivos que motivou a parceria da CertSign com a TOTOS. A CertSign sabia que tinha essa dificuldade, a gente não tinha assinatura digital dentro do Fluig e a gente juntou essas duas pontas justamente para ter uma oferta mais completa. Você relatou que tem o app do VertSign, qual a finalidade? Né? Na verdade, assim,
É que a gente chama, Bárbara, a gente chama a nossa solução dentro da TOTUS de app, tá? Na verdade, não é que a gente tem um app, é que a gente chama todos esses produtos adicionais que tem a TOTUS chama de app dentro da TOTUS, tá? Então a gente chama o nosso produto de app, não é que a gente tem um app adicional não, tá bom? A gente não tem nenhum tipo de app adicional. O app é a nossa ferramenta em si. Tá, o Eduardo fala que em teste beta. Já utilizamos o Fluig na empresa. Teria alguma licença para testes de 30 dias? A gente está, Eduardo, a gente está negociando com a CertSign para eles liberarem uma quantidade mínima de documentos, tá? Não por prazo, tá? Mas por quantidade de documentos. Eu já pedi isso para eles, na verdade, para fazer essa liberação. Então, eles vão liberar, a ideia deles é liberar 10 documentos para cada cliente para poder fazer teste. Tá, a Patrícia questionou aqui, eu acho que não é nenhuma pergunta. Importante lembrar que quem for assinar digitalmente deve ter o certificado emitido e instalado no dispositivo. Abre aspas, você consegue importar do computador para outros dispositivos. Isso, na verdade você tem que ter o certificado instalado no computador. Por enquanto, tá? Daqui a pouco vai para a nuvem e você nem vai precisar mais disso. Tá. E a Mônica pergunta se todos os usuários que irão assinar necessariamente precisa ter licença Fluig. Não precisa, quem assina não precisa usuário do Fluig, ok? Vamos lá, vou repetir isso que isso é importante, pessoal. Eu tenho o Fluig, eu tenho 3 usuários. Eu tenho o Fast Fluig lá com 3 usuários. E eu mando por mês 300 documentos para assinatura. Quem vai assinar não precisa ter usuário do Fluig. Esses 3 usuários que eu tenho como Fluig é para quem vai enviar o documento, quem vai entrar na plataforma, colocar o documento, fazer aquele processinho que eu mostrei para vocês. Mas não precisa disso, ok? Não precisa de usuário do Fluig quem assina. Tá, o Eduardo, posso criar modelos de assinaturas para utilizar de forma mais prática ao enviar? Sim, Eduardo. Na verdade, essa é uma tecnologia que já tem dentro do portal da CertSign. A gente não trouxe ela para cá agora, para dentro da VertSign, mas é uma tecnologia simples, tá? Você pode criar uns modelinhos lá e subir a assinatura. É que a assinatura em si, a assinatura em si, ela não vale nada, tá? O que vale são as evidências que eu mostrei para vocês. Mas bastaria puxar lá os modelinhos que tem na CertSign, você cria lá um modelinho de assinatura para ficar bonitinho. E olha só de que a gente tem 2 perguntas do Denis Elotério. Fala, Denis! Se mandar o documento para assinar pelo Fluig, ele inicia processo com seu software? Você está falando se ele pode fazer automático. Na verdade, pode. Na verdade, a gente fez automático. Tá? Então, a gente lá no universo pegava o nome das pessoas e mais nada. Nome, e-mail, CPF e mandava. Ele disparava já. Ele pegava um documento padrão nosso, Fluig, né? Ele já pegava o documento, já mandava, já importava. Tá? E a outra pergunta sua, o custo é por documento. Ou seja, um documento tem 10 assinaturas, não importa, é um documento. As faixas são de 1 a 50 documentos, aí depois de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 e por aí vai até chegar a 10 mil documentos. A Bárbara volta a falar da geolocalização. Tem como bloquear para que o cliente não assine sem colocar a geolocalização? Não, não tem como bloquear isso. O cliente, você precisa falar para o cliente assinar com geolocalização. Porque isso não é tecnologia nossa, na verdade. Né? Depois que eu mandei o documento para o cara tem que liberar a geolocalização dele. É o celular dele que ele tem que habilitar essa função, entendeu? Então não tem como a gente bloquear isso ou ser automático. A gente tem que falar para ele isso. Falar, eu vou te mandar o documento, você, por favor, coloque a geolocalização. E ele está perguntando, ele está falando que já tem o Fluig e se teria que ter contrato apenas com a CertSign? Não, na verdade, assim, você vai falar com o seu SN, a pessoa que te atende, ele vai gerar uma proposta da TOTUS e nessa proposta já vai as 2 coisas. Vai a nossa solução já com o CertSign embutido. Você não precisa falar com a CertSign em nenhum momento. Todo suporte é feito pela nossa empresa. Também isso é importante, tá, pessoal? A gente desenhou um modelo com a TOTUS, que assim, problema, suporte, tal, vocês não vão ficar no suporte da TOTUS, vocês vão direto para o meu suporte, porque a gente tem um conhecimento maior sobre alguns problemas ou se vocês tiverem algumas dúvidas, ok? A Bárbara pergunta se o Fluig emite alguma notificação quando o documento é assinado. Sim, Bárbara. Ele na verdade, assim, ó, a gente consegue monitorar todo o documento, aonde ele está, a hora que ele voltou, tal. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, né? A gente consegue colocar aqui um aviso de quando o documento retorna. Tá? Então, o documento retornou, você pode ser avisado que o documento retornou. Tá, o Álvaro pergunta se podem utilizar o serviço sob demanda ou temos que ter contrato anual.
Ô, Álvaro, o contrato, ele, na verdade, ele é mensal, tá? A gente tem o seguinte, essa é uma pergunta bacana. Vamos pensar numa escola, né? Uma escola, ela assina muitos documentos no começo do ano e, às vezes, quase nada durante o ano. Então, a gente está aqui na TOTS agora discutindo a política de sazonalidade. Então, assim, você vai comprar, na verdade, o contrato ele é por um ano. Então, você fala assim, eu vou comprar 50 documentos, eu vou comprar 600 documentos num ano. Eu usei 300 documentos em janeiro. Não tem problema. Durante o resto do ano, você vai usar os outros 300 documentos. Mas o contrato ele é anual e ele é uma assinatura mensal, tá? Ele não tem implantação, como eu falei para vocês, não tem nenhum projeto de implantação. A gente só está, ele é mensalizado. E é bem baratinho, tá? Pessoal, não posso falar preço aqui, senão a Regiane me mata. Mas é bem baratinho, pessoal. Tá bom. A Mônica está perguntando se precisa informar, se é necessário informar o CPF de todas as pessoas que irão assinar. Sim. Tá. Isso é legislação, tá, Mônica? O importante, assim, essa não é uma limitação nossa, tá? Isso é uma questão de legislação. Outra pergunta do Denis. Se chamar o web service e publicar um documento no Fluid e enviar a lista de aprovadores do Fluid, essa criação envia a requisição de assinatura? Pode mandar, Denis. No automático pode mandar. E tem aqui a última pergunta do Guilherme. Pelo app, dá para controlar a ordem com que o documento deve ser assinado ou deve ser feito com auxílio de um processo Fluid? Na verdade, assim, a gente quando manda o documento para assinatura, o Guilherme, ele vai para todas as pessoas. Você sabe quem assinou e quem não assinou o documento. As pessoas que estão envolvidas no documento, elas sabem quem assinou e quem não assinou. A ordem a gente não colocou nesse primeiro momento, tá? A gente poderia ter colocado, a gente já está trabalhando na versão 2 do produto, para colocar a ordem. Eu quero que primeiro o cara de TI assine, depois o gerente dele, depois o diretor dele, por exemplo, né? Hoje esse processo é manual. O cara olha lá e fala assim, o fulano assinou, o fulano assinou, eu não vou assinar. Quer dizer, eu vou esperar eles assinarem para depois eu assinar. Mas depois a gente vai colocar isso dentro de um processo também de escala dentro da própria solução da CertSign. Pessoal, obrigado. Quem tiver, como eu falei, quem tiver dúvidas, sugestões, tal, ou quiser uma demo mais detalhada, ou quiser ter uma experiência com um produto, fica à vontade, manda um e-mail para a Dai aí. Ela vai pegar esses e-mails, a gente pode marcar uma demo online, a gente leva essa demo, pessoal, 20 minutinhos a gente faz essa demo. E quem quiser só ter uma experiência, só manda o nome, e-mail, CPF, que a gente manda um documentinho aí para vocês assinar. Pessoal, obrigado, boa tarde e fica à disposição aí, tá bom? Obrigado.